Fala pessoal, essa é a primeira aula de legislação específica, mais especificamente crimes ambientais e tudo o que vocês precisam para resolver questões sobre essa temática vai constar aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a lei de crimes ambientais é que ela está voltada para tipificar condutas que são costumeiras nessa, nessa vertente ambiental. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que essa lei ela unificou a legislação ambiental, que era totalmente esparsa, ou seja, espalhada no ordenamento jurídico brasileiro. Então existiam leis no Código Penal, existiam leis que tratavam sobre isso na Constituição Federal, no Código de Processo Civil. E aí surgiu a lei ambiental em 98 para que tudo isso ficasse unificado. E aí é muito importante que nós demos o enfoque necessário para que possamos acertar mais questões. Beleza? Então, vamos seguir adiante. O primeiro rol de crimes que consta na lei de crimes ambientais são os crimes contra a fauna. E aí é muito importante entender alguns pontos chaves. Primeira coisa, o que é a fauna silvestre? Fauna silvestre basicamente são espécies eh, nativas ou não, que tem, e esse aqui é o ponto chave, que tem todo ou parte do seu ciclo de vida no território brasileiro. Então, todas as espécies que tiverem parte do seu ciclo de vida ou todo o seu ciclo de vida no território brasileiro constituem a fauna silvestre do país. A primeira conduta que ele tipifica é a conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização. Então, basicamente são verbos, né, são condutas que você pode entender como predatórias ou extrativistas, porque basicamente você está retirando esses animais do habitat natural deles, né, retirando esses espécimes do local, sem a devida permissão, licença ou autorização. E aí a pena, é bom decorar, é bom aprender essas penas, porque algumas bancas costumam cobrar a pena específica. Então, pena base de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É, Essa lei ela não se aplica a atos de pesca, porque esses atos eles têm uma tipificação própria, ou seja, tem um artigo próprio que vai determinar qual é a conduta com relação aos atos de pesca. E é muito importante também compreender que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, se, e aqui é muito importante ressaltar isso, não considerada ameaçada de extinção. Então, se você tiver um animal silvestre, eventualmente se for processado, se tiver a guarda doméstica dele, eventualmente se for processado, e esse animal não for considerado ameaçado de extinção, pode ser que o juiz exerça o perdão judicial e perdoe você e você continue com seu animalzinho de estimação. Isso aqui é muito cobrado em prova e cai muito. Então, é de extrema importância que tenha-se isso fixado em mente. A pena do crime praticado ela é aumentada de acordo com essas hipóteses aqui. Ela é aumentada até a metade. Se o crime é praticado contra espécie rara ameaçada de extinção, porque é mais reprovável a conduta, em período proibido a caça, mais é provável a conduta, durante a noite, mais é provável com abuso de licença, em unidade de conservação e com emprego de métodos de destruição de massa. Percebam que todas essas causas de aumento de pena para a prática do crime contra a fauna elas são causas que, querendo ou não, aumentam a reprovabilidade da conduta, torna esse ato ele mais indigno perante a sociedade. Então é por isso que eles aumentam a pena até a metade. E é aumentado até o triplo se decorre de exercício de caça profissional, que é o cara que vai lá matar os animais, perseguir, caçar, apanhar, enfim, todos aqueles verbos do artigo 29 com o intuito de lucrar. Então, até a metade são essas, e até o triplo essas aqui. Essas outras condutas contra a fauna, elas não são tão cobradas, mas é muito importante ter em mente. Então, é evidente que praticar abuso, maus tratos ou ferir ou mutilar animais é uma conduta criminosa e reprovável, então ela é tipificada. Importante aqui é destacar a pena, que é 3 meses a 1 ano e multa. Qualificadora dos maus tratos, se for cão e gato, e aí a pena sobe muito, porque ela deixa de ser uma detenção e já passa a ser uma reclusão de 2 a 5 anos e multa, e proibição de guarda. Essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Então, abuso e maus tratos. Já sabemos, assim, logicamente, que é uma conduta que deve ser tipificada, porque a conduta é reprovável, é criminosa. E aí ela é qualificada se for cão e gato, a pena sobe muito.
e ainda tem uma causamento de pena se o animal morreu. Pesca proibida, como foi falado no slide anterior, ela é tipificada no artigo próprio, então está aqui o artigo, detenção de 1 ano, de 1 a 3 anos ou multa. E pesca predatória, usando explosivos ou substâncias tóxicas, porque quando você faz a pesca predatória, você não está só retirando aquilo que você teoricamente ia usar para comercializar, você está quebrando todo um ecossistema, porque o uso, que é o que mata aqui, o uso do explosivo, substância tóxica, ele acaba tendo uma larga escala de dano. Então, consequentemente, aumenta a pena também de 1 a 5 anos de reclusão. Importante a jurisprudência. Crime ambiental, pesca local proibido, princípio da insignificância, a ausência de dano efetivo ao meio ambiente e a tipicidade material da conduta. Não se configura o crime previsto no artigo 34 da Lei 9.688, na hipótese em A, devolução do único peixe inavível ao rio. O agente pescou irregularmente o único peixe logo após devolver o inavível ao seu habitat. Então, sabemos que o princípio da insignificância, ele é, ele é posto em voga quando ele atende a esses requisitos aqui. Então, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O que quer dizer isso? Mínima ofensividade da conduta. Significa que ela não pode ter sido tão danosa, né, ao resultado material. A ausência de periculosidade social é que ela não representa um perigo à sociedade. Reduzido o grau de reprovabilidade é que é uma conduta que aos olhos da sociedade também não é tão reprovável, e inexpressividade da lesão jurídica que a lesão foi ínfima, então não cabe a punir esse cara por uma lesão tão pequena. Só um minuto. Vamos seguir. Crimes contra a flora. O que é importante saber dos crimes contra a flora? É... Muitas das tipificações elas são lógicas. Então a gente sabe que destruir floresta é um crime, dano à conservação é um crime, provocar incêndio, mata, floresta é um crime, soltar balão é um crime, impedir, tudo isso são crimes. A gente sabe logicamente isso. O que é importante é saber as penas. Então, destruir floresta, detenção de 1 a 3 anos ou multa. Se culposo, reduz a pena à metade. Reclusão, dano da conservação, que já é uma tipificação maior. Reclusão de 1 a 5 ou multa. Delitos que admitem a forma culposa, eles sempre vão reduzir a pena à metade, certo? Então aqui a gente pode seguir em frente. O que é importante? Se ater as questões, quando elas cobrarem a pena de crimes que são mais relevantes. Vamos seguir para a terceira. Poluição. O que é importante saber do crime de poluição? A forma qualificada. A forma qualificada do crime de poluição é tornar a área imprópria para ocupação, causar poluição atmosférica ou hídrica grave, impedir o uso de praias e lançar resíduos em desacordo com a lei. Então é muito importante ter a forma qualificada da poluição em mente. Importante. O delito do artigo 54, ou seja, o delito da poluição, é de natureza formal. O que significa ser de natureza formal? A mera prática da conduta já torna a conduta reprovável e delitiva. Não é preciso que se comprove que houve um resultado materialístico, ou seja, que houve um resultado no mundo real, que realmente ocorreu aquele dano. A mera prática da conduta, ou seja, a mera prática do que está descrito aqui na lei, o que está tipificado aqui, já permite confirmar a prática do delito, do artigo 54, que é o que diz aqui. A simples potencialidade de dano, ou seja, a mera possibilidade de causar esse dano, é suficiente para a sua configuração. Mesma coisa do artigo 56,
crime de perigo abstrato, dispensável perícia para testar nocividade. Simbora. Aqui são alguns crimes que sobre ordenamento urbano e patrimônio cultural. Esse aqui é muito cobrado, então tenha em mente que destruir ou deteriorar bem especialmente protegido é crime. Alterar a estrutura de edificação protegida sem autorização é crime também. E aqui a gente tem um tópico muito importante, que é, às vezes surge a questão de o que que a polícia faz quando verificada a infração, apreende os produtos e instrumentos. Então vamos lá. Os animais que são apreendidos, eles devem ser libertados no seu habitat, e se isso não for possível, eles são entregues a zoológicos, fundações ou entidades similares. Produtos de fauna não perecíveis são destruídos ou doados a instituições de caridade, científicos, culturais e educacionais, mas todas beneficentes. Produtos perecíveis, como madeira, são avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou com fins beneficentes. E instrumentos de infração, como equipamentos e veículos, podem ser vendidos ou garantidos a sua descaracterização por meio da reciclagem. Então, o que é importante aqui a gente saber? Primeiro, sempre saber qual é a conduta, ou seja, entender o tipo penal, entender o que ele vai tipificar como delituoso, memorizar as circunstâncias que alteram a pena, ou seja, noite, caça, espécie rara, enfim, tudo isso que altera a pena, e entender o que os tribunais entendem sobre cada aspecto, ou seja, entender a jurisprudência do tribunal. Tendo isso em mente, vamos resolver algumas questões. Bom, vamos à resolução das questões. Então, questão número 13 dos crimes contra a fauna. Questão de concurso da Polícia Federal 2021. Vamos lá. Uma pessoa apanhou à noite. Apanhou à noite. Sabemos que noite, praticar crime ambiental durante a noite é um agravante. Em uma unidade de conservação, a espécie da fauna silvestre brasileira sem devida permissão. Nessa situação, a pena deverá aumentar. Correto. Sem dúvida alguma. O crime praticado durante a noite é agravante e a pena deve ser aumentada. Certíssimo. Anotem o gabarito, respondam e aí vamos para a próxima. Questão número 14, concurso da PRF 2019. No que se refere à Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente e à legislação nacional acerca do tráfico de pessoas, julgue o item. João foi autuado por policial rodoviário federal por supostamente ter praticado conduta prevista como um crime contra a fauna. Nessa situação, João necessariamente responderá pela conduta praticada. Na verdade, não. A autuação, ela só leva você a se dirigir até o juízo, mas não obriga você necessariamente a responder por sua conduta, porque não está comprovado que você realmente a praticou. Então, o entendimento dessa 14 aqui é errado. A respeito das principais ações, questão número 15, PRF 2019 também. A respeito das principais ações da PRF em defesa do meio ambiente, julgue o item a seguir. No tráfico de fauna silvestre e exótica, a caça de mamíferos e répteis para consumo próprio do caçador e da sua família não é crime. Continua sendo crime, sim. Não é que o caçador coma a caça que vai deixar do delito ser crime. Então, certíssimo. Existe uma causa, sim, de exclusão de tipicidade, mas essa causa é a seguinte: se o caçador efetua a caça para satisfazer a fome sua e de sua família, em caso de estado de necessidade. Necessariamente ele vai ter que estar em estado de necessidade para que a conduta seja atípica. Vamos seguir. Eu não tenho gabarito. Número 16, questão no concurso da PF 2018. Em operação da Polícia Federal, um cidadão foi flagrado tentando pescar em local interditado por órgão federal. Opa! Pesca em local interditado por órgão federal.
O pescador argumentou que, apesar da tentativa, não obteve êxito na pesca. Nessa situação, mesmo sem sucesso pretendido, o pescador responderá pelo crime previsto na lei que tipifica os crimes ambientais. Nós vimos que os crimes, eles são... Crimes ambientais são crimes formais, né? Então, eles não precisam de um resultado naturalístico, eles não são crimes materiais. A mera prática da conduta, independentemente do resultado, já configura o delito. Então, nesse sentido, a resposta número 16, certíssima. Número 17. Se eu não me engano, são 10 questões, até 23 nós faremos. Questão número 17, Polícia Civil do... Opa, vamos lá. É circunstância que agrava a pena nos delitos ambientais quando não constitui ou qualifica o crime. Tem o agente cometendo a infração facilitada por funcionário público no exercício de suas funções? Correto. Ela agrava a pena nos delitos ambientais quando não constitui ou qualifica o crime. Então, tá correto. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena? Pode sim. É o que a gente viu no slide. Guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, o juiz pode exercer o perdão judicial e deixar de aplicar a pena. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzem um efeito semelhante a crime punido com detenção. Erradíssimo. Essa aqui é o que está descrito no delito de pesca predatória e é punido com reclusão, não detenção. Então a 3 está errada. Sabendo que a 3 está errada, podemos eliminar a E. Por enquanto só a E. Sabendo que a 1 está certa, podemos eliminar a D. Então sobra 1 e 4, 1 e 2. Como a 1 e 2 estão certas, vai sobrar a letra B. Seguimos. 18. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente da sua família, corretíssimo. Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente, perfeito. E para proteger lavouras, pomares e rebanhos são predatórios, destruidores de animais, desde que legal, especialmente autorizado pelo órgão competente, perfeitíssimo. Então, 1, 3 e 4. Letra E. Legítima defesa não é uma causa que deixa de tipificar o delito de abater animal. Então, isso aqui não se configura. São essas três. É bom anotar isso aqui, né? É muito importante que você anote isso aqui, porque são situações em que o delito de abate animal ele vai deixar de ser tipificado. Ele vai, na verdade, não é que deixe de ser tipificado, mas vai retirar a ilicitude da conduta. Questão número 19. Para que um espécime seja considerado como pertencente à fauna silvestre brasileira, é necessário que todo o seu ciclo de vida, ocorra dentro dos limites do território brasileiro ou de águas jurisdicionais brasileiras. Nós sabemos que não precisa ser todo o seu ciclo de vida. Pode ser todo ou em parte. Então, errado. Alternativa errada. Número 20. A prática de rinha no Brasil, desde que não seja com animais silvestres, não se caracteriza como um crime de maus tratos, em decorrência do fato de esta ser uma atividade típica de diversas regiões do Brasil. Erradíssimo. Não é porque uma conduta é praticada reiteradamente em diversas regiões que ela deixa de ser delituosa. Um exemplo disso é o jogo do bicho, que é uma contravenção penal e que é praticado em diversos estados, mas continua sendo uma contravenção penal que deve ser combatida. Número 21. Considera-se crime contra a fauna pescar em lugares interditados por órgão competente? Perfeito. Crime, com certeza, logicamente. Número 22. É típica a conduta de matar espécimes da fauna silvestre nativos em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. E por isso, por essa disposição no próprio artigo da lei, artigo 29 da lei 9.605/98, é... Vamos lá, o que está expresso lá no artigo. Tem pena aumentada de 1/3 se utilizar explosivo ou método cruel. Não tá lá isso não. Opa, é vermelho. Isso não tá lá. Olha aqui, ó. Não se configura crime com relação aos atos de pesca, porque os atos de pesca são tipificados em outro artigo, que é o artigo 34. Seguimos adiante. No crime de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes na fauna silvestre nativos em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida,
Previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, a pena é aumentada da metade quando a conduta é praticada, exceto durante a noite. É uma causa de aumento de pena, então está correta. Contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, correta. Com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa, correta também, causamento de pena. Em atos de pesca não é um causamento de pena, então 23, letra D. 24. Quando o cidadão abate um animal que é considerado nocivo para o competente, ele não comete crime. Verdadeiro. Opa, verdadeiríssimo. Nós aprendemos na questão 18 que abater animal por ser nocivo, desde que ele esteja caracterizado por órgão competente, não é crime. Então, certíssimo. Se o rebanho bovino de determinada propriedade rural estiver constantemente sendo atacado por uma onça, o dono dessa propriedade, para proteger o rebanho, poderá, independentemente da autorização do poder público, abater o referido animal silvestre. Errado. Ele precisa da autorização. 26b. Não se inclui entre as causas de atipicidade do crime de abate animal previsto no artigo 29. Vamos lá. Não se inclui, então vamos ver o que inclui. O estado de necessidade para saciar a fome do agente de sua família se inclui, está lá previsto. A proteção dos lavouras e pomares de ação depredatória de animais quando abate for autorizado por órgão competente, está lá previsto. A proteção de rebanhos da ação destruidora de animais quando o abate for autorizado por autoridade competente, está previsto. A nocividade do animal, desde que assim caracterizada pelo órgão competente, está previsto. O que não está previsto é a caça para fins de extração de pele, devidamente autorizada pelo IBAMA. Então, letra B, nossa resposta. Para 27. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e de outras providências, não é crime. Vamos ver o que não é crime aqui. Vamos lá, vamos eliminar. O que é crime? Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por um competente é crime. Achamos a resposta já. O abate de animal, quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente de sua família, não é crime, desde que configurado, evidentemente, o estado de necessidade. Então, 27, letra E. 28. Acerca da Lei 9.605 de 98, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, é correto afirmar que constitui crime. Vamos lá. Sabemos que abater animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente de sua família não é crime. Sabemos que penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, mesmo se possuir licença da autoridade competente, não é crime, porque ele tem autorização da autoridade competente, então não tem como ser crime. Prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística com ou sem consentimento do proprietário ou quando couber do locatário do arrendatário de bem previsto. Essa aqui é uma boa, mas vamos seguir um pouco mais para cima. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos em rota migratória, qualquer que seja a hipótese. Existem hipóteses que tornam a conduta lícita, ou seja, exclui a tipicidade, exclui a licitude. Então, não é qualquer hipótese que praticar esses verbos constitui crime. Então, não pode ser o C. Destruir ou danificar a floresta é considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Para mim, letra B, sem dúvida alguma. Caracteriza-se como crime contra a flora o transporte de motosserras sem a licença do órgão competente. Transportar motosserra não é delito. Então, é errado.
Número 30. Com fundamentos na lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, e na lei dos crimes ambientais. Julgue o próximo item. Responderá por crime contra a flora o indivíduo que corta a árvore em floresta considerada de preservação permanente, independentemente de ter permissão para cortá-la, e caso a tenha, quem lhe concedeu a permissão estará sujeito às penalidades do respectivo crime. Não, independentemente de ter permissão. Tendo permissão, ele pode executar o ato. Tudo correto. Perdão, tá errado. Número 31. JF é proprietário de uma fazenda localizada no município de Lusiânia. No dia 10 de agosto do corrente ano, objetivando construir alguns metros de cercas, cortou sem permissão do IBAMA várias árvores na floresta que situava ao redor de um reservatório de água natural, existente em sua propriedade. Nesse caso, JF cometeu crime ambiental, sendo competente para processá-lo e julgá-lo à justiça comum da comarca de Lusiânia, certo? Então, pessoal, finalizado o vídeo, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, porque esse é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre todas as matérias, desde penal, constitucional, administrativo, até a legislação específica, como foi o caso desse vídeo. Sempre mostrando material teórico um pouco mais sucinto e posteriormente apresentando e resolvendo listas de questões. Além disso, tem diversos outros conteúdos que eu vou soltar, como simulados gratuitos, então é importante que vocês se inscrevam, compartilhem, peço para todos se inscreverem, curtirem, porque isso incentiva a continuar a produção de vídeos. No mais, é só isso. Muito obrigado. Até a próxima.